Olá pessoal, meu nome é Bruno Fialho Ribeiro, sou especialista em Direito Administrativo e recentemente eu escrevi um livro que é chamado Estudo do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. São aquelas ONGs, as organizações sem fins lucrativos. E neste canal eu vou apresentar para vocês toda a parte teórica e a parte prática sobre o livro. Inclusive, no livro existe um edital para demonstrar a parte prática e a lei está também no livro atualizada para facilitar o manuseio dos estudos. Essas entidades, elas surgiram, elas sempre existiram desde pós-guerra, essas entidades sem fins lucrativos. São muito importantes na sociedade. Elas lutaram também na época da ditadura. E a gente vê hospitais beneficentes, que são sociedades sem fins lucrativos, ONGs que trabalham a questão da saúde, a questão social, a questão do meio ambiente. E eu tenho certeza que essas entidades elas têm muito a contribuir com o Estado em parcerias. Ainda mais diante de uma crise financeira que nós estamos vivendo, nós precisamos de ter muita criatividade para continuar progredindo na parte social do nosso país. E esse marco regulatório, ele tem a nossa esperança é de que ele traga mais segurança jurídica para a relação, para essa parceria entre sociedade civil e Estado. Então, primeiro, na introdução eu falo o desafio da cooperação entre entidades públicas e privadas. Como eu falo, o crescimento das demandas sociais e a oscilação da economia desafiam o gestor público buscar soluções criativas para que o Estado atenda a sociedade, mesmo sem recursos financeiros suficientes, pessoal capacitado ou conhecimento técnico. E é nisso aqui que as organizações sociais elas poderão ajudar as entidades públicas, trazendo melhores soluções, trazendo pessoal técnico capacitado e, em contrapartida, o poder público entra com fomento, com recurso. E a nossa esperança é que cada vez mais essas entidades elas possam participar do governo, até para consolidar a nossa democracia participativa. Porque hoje não se basta você de 4 em 4 anos ir lá na urna depositar o seu voto, seja para prefeito, para governador, para vereador. Não basta isso. Hoje a sociedade tem que estar junto nas decisões do governo. Por isso que existem as audiências públicas, por isso que existem o plebiscito, o referendo, justamente para a população decidir junto. E hoje com a internet, a nossa esperança é que mais e mais a sociedade participe da democracia, participe das demandas públicas, das políticas públicas. Eu sei que durante o dia todo mundo trabalha, é difícil ir numa reunião de um conselho, mas com a internet isso facilita. E a nossa esperança é usar a internet para que a gente melhore nosso ambiente social. E destaco outra frase que eu coloquei nesse livro, que novos estudos, recursos tecnológicos, projetos inovadores são apresentados pela sociedade
seja no âmbito acadêmico, seja através das associações cooperativas, entidades sem fins lucrativos, somente à espera do fomento das instituições públicas. Então, o espírito nosso é que essa lei, ela favoreça um cenário de evolução nessa relação de Estado e sociedade. E também destaco a legitimidade da cooperação do setor público e privado. Estamos diante de uma democracia participativa, como eu já falei, em que o cidadão deverá estar cada vez mais perto do Estado, seja fiscalizando suas atividades, seja participando das decisões, seja participando efetivamente das atividades de interesse público. A aproximação da sociedade civil à sociedade política é salutar, como diz Diogo de Figueiredo, e revela sua excelência em decisões em todos os níveis, notadamente naqueles em que sua implementação pode se beneficiar da adesão e da colaboração consensual da população. É importante que haja esse consenso entre sociedade e a classe política que está fazendo o gerenciamento dos recursos públicos. Eu sei que nós vivemos um momento de tensão política, nós vivemos um momento de fraqueza em acreditar política participativa. Eu sei que existe, mas talvez esse momento de crise seja realmente um momento que isso pode mudar e que as coisas podem melhorar. E termino com a frase de Marco Jurueno, que fala: não é razoável que se espere, não é razoável que se espere que o setor público tenha que assistir de camarote à consolidação dessas crises financeiras. Continuando, hoje na administração pública moderna, é muito importante evitar a judicialização das relações entre o parceiro privado e a administração pública, porque no final das contas só traz prejuízo ao tipo de projeto que está sendo executado. Então, hoje, a ideia na administração pública moderna, muito importante ter surgido, é a questão da consensualidade, de resolver os seus conflitos, de resolver esse conflito entre a administração pública e o ente privado que está ali na parceria, de forma consensual, de forma que possa ser resolvido sem a judicialização. A democracia contemporânea não se sustenta somente com a formalidade da escolha de seus governantes através do voto popular a cada 2 anos, constituindo essa uma formalidade muito restrita, como eu já tinha falado. E aqui, pegando um pouco o discurso do contrato, o discurso do contrato permeia os mais recentes e diversos processos de reforma administrativa, intentando demonstrar o florescimento da denominada administração pública consensual, a retratação e a consequente mudança do eixo do direito administrativo, o qual passa a ser orientado pela lógica da autoridade permanente, flexionada pela lógica do consenso. Ou seja, antes de chegar a uma sanção da administração pública ou de um recurso ao judiciário, a administração pública e o parceiro privado devem tentar resolver esse conflito de uma forma consensual. E continuo. O cenário de corrupção que nós vemos hoje, ele não pode ser motivo para
que haja um retrocesso, um engessamento dessa relação. A corrupção é um desvio de caráter que ela tem que ser tratada, é uma doença que tem que ser tratada, mas tem que se preservar a parte saudável. Não pode se contaminar a parte saudável. Então, vamos evoluir na consensualidade, no consenso, não deixando se contaminar por o medo da questão da corrupção, que tem o seu lugar para ser tratada. E essas entidades da sociedade civil, elas são chamadas de o terceiro setor. Por que o terceiro setor? Isso é uma classificação doutrinária. Entende que o primeiro setor é a própria administração pública, seja direta ou indireta. O segundo setor é formado pela sociedade, pelas entidades de direito privado, e o terceiro setor é justamente essas entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo cooperação com o Estado no atendimento do interesse público. Muito embora sejam pessoas da iniciativa privada, elas são iniciativa privada, não integrantes da administração pública indireta, as entidades do terceiro setor formalizam vínculos com o Estado, leis, o contrato de gestão, que é com as organizações sociais, ou o termo de parceria, que é com as OCIPs, organizações sociais de interesse público. E agora temos o termo de colaboração ou o termo de fomento, que foi criado pela Lei 13.019, que trata das organizações da sociedade civil. As características gerais dessas entidades do terceiro setor, que são sem fins lucrativos, estão enumeradas aqui. São entidades, como falei, criadas pela iniciativa privada, sem finalidade lucrativa, não integrantes da administração pública, seja direta ou indireta, prestam atividade privada de relevância social, possuem vínculo legal ou negocial com o Estado e recebem benefícios públicos, seja através de subvenção, que está lá descrito na Lei 4.320, seja através dos antigos convênios, que agora convênio não será usado o termo convênio para esse tipo de parceria, seja o contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, acordo de colaboração, termo de fomento. E observando que essas entidades, como recebem recursos públicos e executam políticas públicas, elas sujeitam a controle da administração pública pelo Tribunal de Contas. E isso, em consequência disso, o seu regime jurídico, que é predominantemente de direito privado, eles vão seguir o regime jurídico do direito público em certas matérias. As principais leis brasileiras que tratam dessa relação entre entidades públicas e entidades privadas sem fins lucrativos estão descritas aqui, que é a Lei 9.637, que é a Lei das Organizações Sociais, e que surgiu lá no programa de
Nacional de Publicização, que foi editado no governo, não sei se foi no governo Fernando Henrique, é um estudo feito por Brescia Pereira, em que tem a ideia, que surgiu essa ideia de transformar o Estado brasileiro no Estado gerencial, em que vários serviços públicos, não exclusivos, seriam também delegados para as entidades privadas. Então surgiu, essa primeiro foi a lei das OS. Em segundo lugar veio a lei das organizações da sociedade civil de interesse público, que ampliou o rol de atividades em que essas entidades poderiam atuar. E depois da experiência dessas leis, nós temos a Lei 13.019, que é justamente a lei que trata das organizações da sociedade civil. Essas duas leis a gente continua em vigor. Mas a Lei 13.019, ela consolida entendimentos jurisprudenciais, entendimentos do Tribunal de Contas e a participação da sociedade. É uma lei mais moderna em que ela visa maior transparência nessa relação, maior segurança jurídica dos parceiros. Tanto a lei das OS quanto a lei da OCIP, elas foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade e foi dada interpretação conforme aos artigos dessa lei, a fim de que se atendesse aos princípios da administração pública, que são o princípio da impessoalidade, princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Então, aconselho, leem a Lei 13.019. É uma lei que temos a esperança de que realmente traga segurança jurídica, transparência e maior controle do resultado dessas políticas públicas. E não poderia deixar de falar do Sistema S, lendo a professora de Pietro, ela fala que essas entidades das organizações da sociedade civil, das OS, das OCIPs, elas tiveram inspiração na lei do Sistema S, na legislação do Sistema S. O que é o Sistema S? São serviços sociais autônomos que foram criados por confederações privadas. Qual seja? A Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio, a fim de atender essas demandas sociais. E foram criadas o pós-guerra, onde que nós tínhamos uma sociedade totalmente destruída, uma economia dilacerada, que precisava de uma resposta imediata para essas demandas sociais. E posso citar essas importantes entidades que temos hoje, é o Senai, que capacita os profissionais para a indústria. Nós temos o SESI, temos o SENAC, que também, a Firjan, que atuam no fomento da economia e na capacitação das pessoas para o mercado, seja para o mercado de trabalho, seja como um pequeno empreendedor. E as receitas públicas dessas sociedades, elas estão previstas lá na Constituição, são através das contribuições sociais. Quando se paga um empregado, tem vários encargos sociais, e esses encargos sociais que vão fomentar o trabalho dessas empresas, dessas entidades paraestatais. No próximo bloco, entraremos no marco regulatório propriamente dito das entidades da organização da sociedade civil.